Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da Inovarmente, que chamamos carinhosamente de Pode Inovar. Estamos aqui, 4 empreendedoras que nos juntamos compartilhando ideias, criando a Inovarmente. E eu quero trazer hoje para vocês, antes de explicar o que é Inovarmente, apresentar cada uma dessas beldades que está aqui conosco. Então, Érica, apresente-se. Tá, vamos lá. Primeiramente, meu nome é Érica Alessandra, moro em Brasília, sou mãe da Thalita, fui mãe solo aos 15 anos e tenho como minha primeira formação tecnologia da informação e, pasmem, embora não pareça, foi em 1998 que eu me formei em tecnologia. E o que remete, né, essa questão em que tem mais de 27 anos que a tecnologia faz parte da minha história. E aí, o que mais que eu trago? A educação, né? Quando eu falo da questão da minha filha, que eu tive aos 15 anos, me remete muito à educação e ao conhecimento que eu considero que foi o que transformou minha vida, né? Por isso, o valor que eu dou tão grande à educação, né? Ao conhecimento, isso transforma vidas realmente. E aí, dentro da minha história, eu também me tornei advogada, que agora eu sou especialista também, né? Além de direito digital, direito para as startups, especialista em contratações públicas, de inovação e tecnologia, e agora empresária, não só da minha empresa, né, que eu criei, mas agora sócia dessas maravilhosas aqui também, que são minhas companheiras e agora amigas. E agora eu vou passar também para Kênia poder se apresentar. Tá certo. Boa tarde, meninas. Ai, que emoção. Acho que é a realização de um sonho, né? Que a gente, em algum momento, a gente desejou muito isso. Eu, pelo menos, acho que eu vi esse momento muito lá atrás, mas eu não sabia exatamente como seria. Hoje eu me sinto realizada de verdade. Eu sou Kênia, eu sou mãe de 2 meninos, eu sou contadora de formação e de atuação. Hoje eu sou uma empresária em construção, no sentido de que eu só penso assim, quero ser uma multi-empresária, de trazer tudo que eu tenho de potencial dentro de mim e colocar isso assim, disseminar, de oferecer, de doar, de trocar, de conectar com as pessoas. Eu acho que esse é o maior prazer da minha vida. Minha mãe sempre fala assim, Kênia é muito faladeira. Kênia é muito faladeira porque Kênia gosta muito de conversar. E quando a gente conversa, que a gente troca, a gente recebe muito. E isso agrega muito valor dentro da gente. Então, a gente vai cada vez mais crescendo e evoluindo com as pessoas que estão ao nosso redor. E é isso, eu tenho, né, trabalho com contabilidade, faço parte aqui, graças a Deus, encontrei vocês no meu caminho. Não existe coincidência, existe Deuscidência. E através de Deus, da nossa crença, nós nos encontramos nesse caminho e fazemos parte aqui com os mesmos princípios, os mesmos propósitos dessa empresa que fala tudo que a gente precisava falar sobre inovação dentro do nosso contexto, que faz sentido com todos os nossos negócios. Então, essa é a Kênia. Kênia é contadora, empresária em construção. E eu acho que a gente podia alegrar um pouco mais esse nosso podcast com tanta felicidade que transborda. Olha só esse sorriso. Transborda, não guarda dentro de si e oferece essa felicidade para todo mundo. Obrigada, Kênia. Torne o nosso podcast mais feliz. Sou muito feliz mesmo, então ainda mais feliz em fazer parte assim, desse grupo maravilhoso. E eu me chamo Thaís Arcuri, sou especialista em felicidade, por isso dessa brincadeira, porque eu brinco que eu sou formada em odontologia, que eu cuidava de sorrisos antes, e hoje eu cuido de algo muito mais profundo, que é a felicidade das pessoas, né? Então, o objetivo hoje, maior realmente na minha vida, é ensinar, porque, na verdade, você tem sim como aprender a ser feliz, é uma habilidade que a gente pode desenvolver, né? E que a gente pode treinar. Eu sou mãe também, né? Eu ensino, inclusive, para minhas filhas esse conhecimento. Eu sou mãe da Laura e da Isabela. Sou casada e amo realmente poder ensinar para as pessoas essa habilidade, porque é uma forma diferente de ver o mundo, de ver a vida. E agora, né? Eu gostaria de... Agora que eu finalizei minha trajetória, eu gostaria de passar para a Rafa poder falar um pouquinho mais da trajetória dela, para que você possa, né, essa grande advogada e empresária que ela é. Obrigada. Então, eu sou Rafaela Nóbrega, sou advogada, sou professora universitária,
professora em preparatórios de cursinhos de preparatórios para OAB e concursos públicos. Sou empresária também, especialista em oratória. E eu sempre tive um desejo no meu coração muito latente de ensinar. A educação sempre esteve nas minhas veias. Isso porque minha mãe é professora, né? Foi professora. E quando pequena, ela me levava para as aulas, não tinha com quem ficar. Nós somos paraibanos, então ela veio a Brasília e tinha poucas pessoas para auxiliar. E eu vi aquela mulher poderosa, grandiosa, falando, e todo mundo lá, olhando assim para ela. Eu falei, gente, que encantador. E eu acho que isso é educação. A educação é encantador. Às vezes você acha que para ser educador, você precisa realmente ter aquela formação, ser professor, ter uma licenciatura. Não, hoje eu acho que todo mundo pode ensinar. Todo mundo tem um potencial que você pode levar isso para outras pessoas. Então, acho que é um pouco da missão também da Inovarmente. E isso é olhar o potencial que todo mundo tem, porque todo mundo tem algo para ensinar e ninguém é tão sábio que não possa aprender. Então, assim, adoro essa frase, amo a educação e por isso que nós estamos aqui. É uma paixão que nós cultuamos, todas aqui, não só da inovação, mas como da educação também. E eu acho que essa palavra, inovarmente, muita gente acha que está escrito errado, né? Muita gente assim pensa, o que é isso? Repete. Escreve melhor, o que é isso? Então, eu acho que a gente pode, já que a gente está nesse ambiente descontraído do podcast, que é para nos conhecer melhor, para que o público nos conheça e venha nos acompanhar, que a Érica possa contar um pouquinho, então, do que é essa palavra, de onde que ela dessa surgiu? Construção, de onde surgiu Inovarmente? Érica, conte-nos. E aí eu posso contar um pouquinho que a palavra Inovarmente, ela surgiu de um momento criativo, né? Em 2024, quando eu fiz, nesse momento ali de ócio criativo, que a gente fala, eu quis criar na verdade, inicialmente era um produto, né, que acabou derivando dessa palavra, que é a junção de inovar com mente. O inovar é no sentido literal, né, do que está no dicionário. E eu até trouxe aqui um conceito dicionário realmente, que é realizar algo novo ou que nunca havia sido feito antes. Produzir novidades. Então, assim, o inovar foi pensado com esse contexto. E o mente já foi pensado em dois contextos. Duas formas ali da gente ter esse conceito, né, da palavra mente. Mente no sentido realmente da nossa mente, das nossas percepções, da nossa ideia, do poder de criação, de perceber, de pensar, né? E o segundo significado seria a mente como um sufixo, que quando você pega o sufixo mente e você associa a um radical, você tem essa ideia de continuidade, né? Você consegue ter advérbios, né? Tanto de modo, quanto de lugar, quanto de tempo. E no nosso caso, pessoal, é de continuar. O que nos remete, por exemplo, quando a Rafaela fala, mas essa é uma palavra que as pessoas acham que está errado. Não está errado. No dicionário, você vai achar a palavra que é inovadoramente. Isso está no nosso dicionário, que é um advérbio que significa de modo inovador. Nós não. Inovarmente, para nós, significa inovar de forma contínua, que é trazer inovação como parte da sua cultura, como parte da sua forma de pensar e como a sua forma de operar e de atuar. Então, ou seja, Inovarmente está correto. Maravilha. Para nós, e é uma palavra inovadora. Nós criamos uma palavra. Isso. E aí, né, dito isso, em 2024, eu compartilhei toda essa história, né, com a minha amiga Thaís, maravilhosa. Que aí eu falei da marca e aí a gente... Ok. E aí a gente começou a pensar na logomarca, que é o símbolo, como explicar. E não podia ser diferente, óbvio. E aí ela trouxe, né, como essa linda especialista em felicidade, ela trouxe a parte emocional. Explica um pouquinho para nós. E se você vê a nossa logomarca, você vai perceber
que ela tem os dois lados do cérebro, só que um dos lados tem o formato de um coração. Por quê? Porque a gente traz a lógica, sim, a gente traz a racionalidade, o inovar, né, com uma mente racional, com uma mente que planeja, que faz acontecer, mas a gente também traz uma ideia, inclusive a felicidade é uma inovação, essa ideia de realmente renovação da mente, de você pensar diferente, né, de você ter um mindset de crescimento, como diz, né, é um dos livros mais famosos de quem tem uma mente de sucesso, né, precisa ter um mindset de crescimento, precisa pensar novo, precisa pensar diferente. E aí, se você olhar na nossa logomarca, vocês vão ver, sim, a gente tem a lógica, a gente tem, né, um cérebro pensante que vai trazer o novo, mas a gente também tem o coração. A gente também tem essa reflexão de que, sim, a gente precisa trabalhar a gestão das emoções, a gente precisa refletir sobre quem somos, para onde vamos, né? Precisamos principalmente do autoconhecimento, que faz parte da felicidade, né? E essa coisa da luz, né? Que a gente precisa está sempre renovando essas ideias, né? Ali representa muito essa questão da ideia, aquele momento que vem a ideia, que a gente faz o novo acontecer, e é isso que é o Inovar-mente, né? Essa construção. Que também Isso, faz novamente. parte da logomarca do nosso canal no YouTube. Isso, e que também faz parte da logomarca do nosso canal do YouTube. Eu acho que essa logomarca, na verdade, quando eu olhei, né, eu entrei depois dessa construção, né, eu fui agraciada com esse grande presente, né, de já receber, sem participar da construção, mas de receber isso, ter um pouquinho como o meu também, né? Para dizer que também é um pouquinho como o meu, assim. E eu olhei para essa logomarca que a Erika colocou na tela, eu e a Rafa, a gente olhou, né, Rafa? E eu fiquei olhando, tentando entender, era um coração, mas é um cérebro, ele pensa como funciona. E quando a gente conversou sobre princípios, vamos fazer novamente? Vamos. Como é que é? Como é que a gente quer? O que você pensa? Vamos unir aqui primeiro, falar sobre o que cada uma pensa, para trazer o que a gente vai de fato levar de propósito dessa empresa. Porque arroz com feijão, todo infoprodutor já come. Vamos levar alguma coisa diferente? Isso. Vamos fazer a diferença? Se a gente fala sobre inovação, a gente tem um especialista aqui, né, nesse sentido, como é que a gente vai fazer a diferença na vida de alguém? E aí veio, exatamente, construção de princípios, propósitos e valores. E inovação, ela está presente em todos os momentos. Porque não é só chegar aqui e ter um conhecimento próprio, eu tenho um conhecimento próprio e vou ensinar alguém a fazer algo. Mas é como eu vou conduzir isso? Que estratégia que eu vou usar? Como é que eu encanto? Como é que eu engajo? Como é que eu recebo esse aluno? Como é que eu entendo a forma de alcance do entendimento dele? Às vezes ele é auditivo, às vezes ele é visual sinestésico. Então, sinestésico. Então, a gente traz todas essas questões e várias outras questões, né? A gente traz gamificação, a gente traz um monte de assunto interessante para trazer criatividade. Porque às vezes chega um cliente pra gente e fala assim, não, eu já tenho ideia, já vou fazer dinâmica, já vou fazer teoria com prática, já vou colocar gamificação, já tenho tudo isso. E a gente aprende um pouco com ele também, essa troca é super importante. Mas às vezes o cliente chega pra gente e fala assim, não, eu só tenho conteúdo seco. Tá aqui, ó, conteúdo seco. E aí é nesse sentido que a gente quer trazer para ele. Vamos te oferecer um pouquinho da nossa expertise. É assim, é esse sentimento que eu carrego em relação à nossa empresa. Que esse símbolo, ele tem tudo a ver. Ele realmente relata tudo que a gente quer transmitir. Então, complementando a missão que a Kênia mencionou, a nossa missão realmente é inovação na educação. Não só na educação, mas num todo. A gente sempre pensa num todo. Mas é sempre dissipar esse conhecimento que cada um, como eu mencionei na minha abertura, cada um tem e que tem potencial para levar essa informação para outras pessoas. Então, nasceu a Inovar-mente, o Instituto Educacional Inovar-mente veio nesse viés de ajudar pessoas que têm conhecimento, mas que não sabem repassar, ou que já têm um produto, já se lançou no mercado, mas não conseguiu engajamento para os próximos, para aquela esteira de produtos. Então, nós auxiliamos hoje, através da nossa consultoria educacional, infoprodutores, pessoas que realmente desejam estar no mercado digital. Estava falando com a Kênia mais cedo, que hoje, se a gente não está no digital, você é esquecida. É como se fosse o digital é a avenida mais movimentada. É como se fosse uma 25 de março. Se você não está lá se mostrando, vendendo o seu produto ou mostrando o seu potencial para as pessoas, porque às vezes você não vai vender, mas você vai ali prestar algo, trazer uma informação interessante, você realmente não vai ser visto.
Então, a gente consegue perceber que cada um dos empresários que a gente conversa, todo mundo tem uma ideia. Porque todo mundo pode inovar. A Érica depois ela pode explicar melhor, porque às vezes a gente acha que inovação é uma coisa muito diferente. É sempre só em IA, porque a gente fala muito de IA hoje, né? De base tecnológica. De base tecnológica, e não. Inovação pode ser algo simples da sua mente. Que realmente nasce aquela ideia, que tem aquele propósito e você realmente faz acontecer. Então, foi nesse viés de ajudar pessoas que têm muito potencial, que querem ir para o digital, que querem ser infoprodutores, ou pessoas que já têm algum produto, mas que realmente não sabem engajar, viu que vendeu a primeira vez, depois desistiu, não sabe precificar. Então, o Instituto nasceu nesse viés, nessa lógica, e a gente tem ajudado muitas pessoas, feito treinamentos incríveis. Fizemos um treinamento com a Thaís de felicidade, de encantamento, Sucesso. Que foi um sucesso. Então, 100% de aceitação. É nesse espírito, né, de inovador, de alegria, nesse espírito de criatividade, de ver potencial em cada pessoa que a gente passa. A Kênia vê muito potencial nas pessoas, isso é muito legal. Então, acho que a gente conectou todas essas energias para criar Inovarmente, e é tão feliz estar aqui, é tão maravilhoso fazer parte, né? E hoje nós estamos no Pode Inovar. Falamos Inovarmente, mas aqui a gente tem a logo, ó, Pode Inovar. E eu queria que a Érica explicasse, a Thaís, né? Explicasse pra gente, Thaís, o que é o Pode Inovar. A Érica e a Thaís explicassem as duas, foi uma ideia das duas aqui, vir pro digital também, com um podcast. Então, expliquem pra nós, complementem, nos dê enriqueçam aqui pra gente o que é o Pode Inovar. Tá, vou explicar um pouquinho. Ninguém melhor do que elas para explicar isso, né? Como não poderia ser diferente, o Pode Inovar, ele também, assim, pode, abreviação, mas que significa poder, né? Poder de permissão, poder inovar de forma contínua, trazer ideias criativas, realizar algo novo, melhorar algo que já existe. E aí, quando nós trouxemos essa ideia, é trazer exatamente essa consciência de que todos nós podemos ser criativos. Todos nós podemos inovar, seja na criação de um nome de uma empresa, né? Isso. Criar uma palavra, até mesmo a mais alta tecnologia, né, que nós conhecemos. Inclusive um foguete que dá ré, né? A gente conhece. Aquela frase não pode mais ser dita, né? Foguete não dá ré, dá sim. Ainda pode. E aí é onde a gente traz, né, como slogan, que a gente tem isso muito forte dentro de nós, que é: a inovação começa na nossa mente. E todos nós podemos. E aí, Thaís, quer falar um pouquinho? E a ideia, na verdade, é trazer e, na verdade, desafiar você a ser um inovador também. A ser uma pessoa que pensa diferente, que traz novas soluções, né? Independente do que você faça. Mas dentro do empreendedorismo, hoje, né, principalmente com a velocidade que tem a tecnologia, né, que está acontecendo, a gente precisa estar inovando de forma muito mais rápida. Então, se você quer conhecer ideias inovadoras, se você quer realmente pensar diferente, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sempre fui à frente, né? Inclusive, eu lancei um produto digital no Perpétuo na época da pandemia, que se chamava Aprendendo Jogando, que era era uma forma de ensinar com gamificação e com jogos. Só que, por exemplo, na época eu não tive um marketing adequado. E muitas mães entenderam que era algo que, assim, era negativo, por uma vez que os filhos já jogavam muito e iam jogar estudando, então ia jogar de novo. Só que, na verdade, quando você atrela, né, aprendizagem baseada em jogos com a aprendizagem, você traz uma metodologia ativa e você consegue reforçar a aprendizagem, que seria, né, que é sensacional. Só que eu não consegui realmente me conectar às mães, porque eu não consegui trazer a mensagem de uma forma que elas compreendessem realmente o que era o meu produto. Isso acontece com muita gente, provavelmente deve, né, se você é infoprodutor, já deve ter acontecido com você. Então, a nossa ideia é trazer isso também, entender o cliente, te ajudar a realmente entender melhor a persona. Olha que eu tinha feito um estudo de persona, mas mesmo fazendo isso tudo, ainda eu tive essa dificuldade, esse problema. Então, a ideia do Pode Inovar é trazer realmente soluções e solução para as pessoas que querem realmente também entrar no digital,
soluções em todos os sentidos, né? Soluções para essa trilha de aprendizagem, soluções para marketing, soluções para como agregar valor no seu produto, né? Essa é a ideia. E aí, eu gostaria que a Kênia pudesse complementar um pouquinho, né? Eu queria falar um assunto, porque assim, eu como experiência própria, né? Quando eu falo que eu sou contadora e tudo, então eu falo assim, eu sempre fui contadora, eu nunca fui do mercado digital, né? Por mais que eu sentisse dentro de mim uma vontade que eu não sabia ainda dizer o que era, eu sabia que tinha alguma coisa ali que precisava sair. E quando eu conheci as meninas, e até um relato pessoal, e a gente começou a conversar, eu consegui perceber assim, gente, agora parece que eu tô saindo ali, eu tava imersa dentro de um mar, um negócio, agora eu tô respirando, agora eu tô realmente, é aqui que eu tenho que ficar. E eu aprendi muita coisa com vocês. E aí, novamente, quando a gente começou a conversar sobre isso, eu me senti como algum cliente nosso pode se sentir também, perdida no sentido de, como que eu começo? Será que eu tenho talento? Porque o mais importante é conteúdo? O mais importante é conteúdo, mas não é só conteúdo. Entendeu? Então, é muita coisa que a gente precisa abordar e dentro da nossa metodologia, tudo que a gente conseguiu colocar, que é justamente trazer mais do que uma prestação de serviço, um acolhimento. Por quê? Porque, às vezes, você é sabedor de um assunto, você domina tudo aquilo, mas você não tem carisma. Às vezes, você tem muito carisma, mas você não é sabedor do assunto. Você não tem linguagem técnica, você não tem, né? Então, assim, quando eu olhava, né, a minha vida, como é que eu vou ensinar alguma coisa? Eu quero. Não consigo guardar só pra mim. Uma pessoa que tem tantas ideias, que eu considero que tem tantos conteúdos, eu preciso dividir isso com alguém, senão eu vou morrer sufocada. E aí a gente ajuda muito, por quê? Porque eu percebo que entre nós existe, né, essa equidade no sentido de a gente tem uma disposição, uma sensibilidade para entender o que você precisa. Isso. Você tem forma, você tem função, você tem ciência, você tem arte, você tem soft skills, você tem hard skills. O que você precisa? No que a gente pode te ajudar? Né? Então, a gente uniu nossas expertises. Eu achei, para mim, inovarmente, só faz sentido porque a gente consegue, de fato, ajudar alguém a fazer alguma coisa. Inovadora. Porque você pega o cara que não sabe falar, não sabe resolver. Mas aí você traz ele pra cá e fala, como é que é? Não, vamos aqui, cadê seu conteúdo? Vamos direcionar. Aqui, vamos direcionar, vamos colocar dentro ali de um critério pedagógico, aqui não pode, aqui aumenta, aqui diminui o tempo de gravação, de muitos detalhes que eu, como leiga, não sabia fazer. Não tinha ideia. E agora eu já fico pensando, não, agora eu tô pronta. Agora, daqui a pouquinho, eu tô aqui, gravando o meu curso. Isso mesmo. Entendeu? Nós também instigamos a criatividade. Exatamente. Isso é muito legal. Por quê? Porque isso é sensibilidade. Quando você tem sensibilidade para pegar a história do outro, entender o que ele precisa, no que eu posso contribuir, entendeu? Você promove, aí você conecta. Aí sim, aí você não é mais... Porque hoje eu digo, eu não sou mais profissional arroz com feijão em nada do que eu fizer na minha vida. Eu preciso trazer resultado na vida de alguém. A gente precisa quebrar essas crenças limitantes que muitos a gente analisa falando com pessoas. A gente tem um grupo de network, então a gente conversa com muita gente. E é muito legal fazer parte de grupos de network. E foi assim que nós nos conhecemos. Olha aí, surgiram várias missões dentro desse grupo de network. E é tão interessante avaliar cada pessoa, porque é isso. Às vezes eu tenho uma visão do negócio, eu tenho uma visão daquele serviço que aquela pessoa presta, mas a Kênia tem a outra. Não, eu vi potencial ali. Eu falo, nossa, mas aquela pessoa se comunica muito bem. Como ela transmite, como ela sabe falar, como ela se conecta com o público. Então, eu acho que é isso também, dessa sensibilidade, aí você vai instigando a criatividade. Ai, mas será que eu tenho potencial? Muitas vezes a Kênia lá atrás falava assim, ai, não sei, Rafa. E eu sempre mencionava, você tem potencial, você tem uma excelente oratória, você sabe se comunicar, tem essa sensibilidade, então é ver no outro isso. A eloquência, né? Você vai começando a ver no outro. Vocês podem falar de mim à vontade. Você vai começando a ver no outro esse potencial que estava guardado ou que estava naquela crença limitante. E aí é muito ruim, porque eu acho que a Thaís sabe que quando você tem algo que está preso dentro de você, você sente aquele vazio ou faltando algo, ou aquela sensação de quero iniciar, mas não consigo. Eu fracassei, um medo.
Então, a gente destrava também, né, com a especialista em felicidade, Exatamente. essa questão dessas corpo e crenças mente. limitantes. A síndrome do impostor, Olha, né? pois é. Porque a gente fica achando que a gente não é bom o suficiente, né? Mas, na verdade, são as nossas crenças. Então, até essa questão, essa parte, por isso que é tão importante, né? Dentro de um contexto educacional, a gente também entender um pouco dessa questão da gestão emocional. Eu digo porque eu travei. Por um tempo, eu até demorei um pouco mais para fazer meu primeiro curso, porque eu achava que eu não era boa o suficiente, que eu precisava estudar mais, aprender mais. Mas eram crenças e hoje eu tenho vários cursos, né? Consegui superar e eu tenho certeza que você também vai conseguir, se você quiser. E a gente também vai estar oferecendo essa ajuda aqui, né? No Pode Inovar e no Inovarmente também. Olha só, neném, o que você oferece? Ofereço tudo. Corpo, mente... Felicidade. Tudo. Tudo no É porque no não lugar tem só. como separar, né? Principalmente quando a gente pensa em educação, inovação, a gente tem que, inclusive, crenças limitantes, elas dificultam o poder criativo que a gente tem. Uhum. Então, o primeiro passo é trabalhar também essa questão de que você sim é criativo. Quando eu brinco com Lego, quando eu faço, né, meus treinamentos com Lego, uma das primeiras coisas de quem é mais travado nessa questão de criatividade é falar, eu não consigo trabalhar com Lego, eu não consigo fazer, né, porque eu trabalho a ferramenta, associando a intenção daquilo que a gente quer aprender, né, ou o que eu quero ensinar e que eu preciso que o grupo aprenda. E aí, é muito interessante. Eu falo, só começa a montar, deixa fluir. E quando você menos espera, a pessoa criou um modelo lindo, incrível. As meninas Abre o presenciaram coração, isso. né? Quando ela se permite, mas mesmo aquele que é mais travadinho, no começo ele vai montar uma pecinha, mas daqui a pouco tá saindo um modelo lindo, com muito significado, né? Com um significado próprio daquela pessoa. Então, é muito isso. É realmente se permitir, né? Vencer o medo. Também. E é como Clarice Lispector fala, que quando a gente vence o medo, a gente ganha o mundo. Então, é isso. Quando a gente supera os nossos medos, a gente consegue ganhar o mundo. É isso que a gente quer que você consiga fazer também. Mas, Thaís, sabe o que eu acho também? Mais do que a pessoa, de repente, se permitir, é a pessoa se descobrir. Sim, também. Quando a gente falou de Inovarmente, desde então, né, eu vivo Inovarmente, 100%. Então, eu estou o tempo todo falando de Inovarmente. E pensando, e, né, Não imaginando. só falando, pensando, exatamente. Pensando em formas inovadoras de vários aspectos. Isso. Então, cada uma de nós aqui, cortando um pouco você, e perdão por isso, mas aproveitar que foi muito interessante a sua fala, cada uma de nós nos juntamos nessa ideia da Inovarmente, mas cada uma tem a sua expertise. Isso. Uma é contadora, nós duas somos advogadas, professora, especialista, palestrante, então cada uma tem uma habilidade aqui. E a gente se encontra nesse sentido de estar sempre pensando, ou nas nossas próprias empresas, para a própria Inovarmente, nessa inovação contínua. Isso. Essa inovação contínua, é isso. Você me trouxe uma ideia esses dias, como ela é contadora, de uma questão tributária e eu falei, interessante. Então, assim, você começa a sair da caixinha verdadeiramente. Eu sei que talvez essa expressão ficou muito, né? Sai da caixa. Todo mundo fala sai isso. Fora da Sai da sua zona de conforto. Mas assim, apesar de estar muito usual, Mas é verdade, real. é real. É real. É uma necessidade da gente realmente pensar diferente. Por que as pessoas hoje estão se lançando de formas diferentes ali? Por quê? Porque estão pensando de formas inovadoras. E hoje, às vezes, né, eu acho que a Érica pode até mencionar isso. Às vezes a gente fica travado pensando que vamos ser substituídos pelas IAs, né? Pelo contrário, a gente tem uma força tão grande que ninguém vai substituir o potencial que cada um tem de dentro. É exatamente isso. É você entender que todo mundo tem potencial. E aí você vai ali trabalhando o potencial que você tem. Trabalha nisso. Eu peguei minha lista do telefone e eu comecei a olhar. Fulana, nutricionista, fala super bem, entende muito. Vou conversar com ela. Você pode ser uma infoprodutora. Outra amiga, tal coisa. Todas as amigas que eu entendi que tinha esse potencial, porque tem gente que é mais contido. Nem todo mundo gosta de falar, nem todo mundo gosta tem gente que gosta de ensinar, tem gente que gosta de aprender. A gente tem que respeitar também, porque é perfil. Exato. É perfil. Mas se eu entendia dentro da minha leitura limitante, que eu nem tenho técnica nenhuma pra isso, mas assim, dentro do meu sexto sentido, eu olhava e falava assim, acho que essa pessoa poderia. Aí eu falo, eu tenho uma amiga que dá aula a nossa amiga de biologia,
outra dá aula de química. Cara, elas são amadas pelos alunos. Elas são professoras há muitos anos. Elas têm técnica, elas têm disciplina, sabe? Elas têm método, metodologia, elas têm tudo que elas criaram, porque elas amam dar aula. Então, por que ficar só na sala de aula? Oferece a sua habilidade, exatamente. Oferece o seu conteúdo para mais gente. Escalar é a possibilidade que hoje a internet nos dá. E quando a gente fala, por exemplo, sobre tecnologia, a gente pensa que tecnologia é só a internet, é só a IA. Cara, é muita coisa. A Érica... Não, isso sabe, que eu ia falar, né? eu ia falar isso agora. Quando a pessoa fala que estudou tecnologia em 1900 e... Desde 1998. Então, vocês, crianças que estão achando que tecnologia é internet, é TikTok, isso é tecnologia. É muito mais do que isso. Isso é tecnologia. É muito mais do que isso. E assim, quando a gente faz um curso, principalmente de tecnologia, ou qualquer outro curso que traz essa questão muito... Porque tem a humana e tem a exata, né? Esses cursos de exata, eu fiz os dois, né? Então, assim, o exata, nós temos matérias de raciocínio lógico. E isso instiga, né? Instiga você a pensar... não vou repetir o fora da caixinha, mas te instiga a olhar além, né? Enxergar além do mundo. Mais do mesmo. Olhar possibilidades. Principalmente quando nós estamos desenvolvendo um sistema, né? Que tem muitos anos que eu não desenvolvo, mas quando eu desenvolvi, isso, né? A gente tinha que estar lá o código, pensar como o sistema ia fazer, como ele iria me responder o meu código, como é que ele iria mostrar aquilo numa tela, num relatório, performance, como é que ele ia... A usabilidade, é tudo. Então, assim, a tecnologia, eu particularmente sou apaixonada, né, por tecnologia. Isso, além da gratidão que eu tenho, eu acho que ela veio para... Quando a gente fala de inteligência artificial, principalmente nos dias atuais, ela veio para potencializar o que nós temos de melhor. Exato. Então, respondendo a pergunta, ninguém vai ser substituído. Essa palavra foi boa. Veio para potencializar o que tem de melhor. Exatamente. E aí, em um curso que eu fiz, né, exatamente de inteligência artificial, o professor, ele trouxe uma fala que me foi muito, assim, me impactou de certo modo, que é: a inteligência artificial veio para aflorar ainda mais o lado humano do humano. Lindo, perfeito. Então, assim... Fala de novo. A inteligência artificial veio para aflorar o nosso lado humano, né? O lado humano do humano. Por quê? Porque ele te dá liberdade. Se você souber utilizar recursos tecnológicos, inteligência artificial, para fazer, por exemplo, tarefas que são repetitivas ou rotineiras, que de uma certa forma te demandam tempo ou não te agregam tanto conhecimento ou saber, né? E você poder substituir aquilo por outras atividades que agregam mais valor no pensar, no planejar, no criar, no ser criativo, em pensar como fazer melhor, eu acho que isso traz um retorno muito grande para uma empresa. E é o que eu defendo. A cultura de inovação, ela faz muita diferença dentro de uma empresa. Se você acha que inovar custa, você não sabe quanto custa não inovar. Gente, é incrível. Eu sou contadora, me respeita, que eu sou dessa época, que a gente fazia folha de pagamento e a gente mandava para a Caixa Econômica no disquete. No disquete. Era assim que a gente fazia folha de pagamento. Quem tinha máquina de renda? Menina, máquina de datilografia, se você não tivesse, você fazia na mão, com carbono. Então, assim, quando a gente olha os dias atuais, a gente fica imaginando assim, caramba, como é que a gente dava conta de tanta coisa? Ou a gente não dava conta de tanta coisa, por isso que a gente não era tão versátil. Porque a gente não conseguia se dividir em tantas funções, porque a gente estava ali preso, escravo do operacional. Hoje eu falo para os meus clientes, eu tenho um sistema contábil, o melhor, de ponta, melhor tecnologia que tem no mercado, eu contratei. Por quê? Porque eu consigo trazer o meu cliente para trabalhar o operacional automatizado. Eu não fico mais ali. Eu tenho tempo para trabalhar intelectual. Exato. Vamos sentar aqui, vamos fazer estratégia tributária? Quanto é que você está pagando de imposto? O que a gente pode melhorar? E aí, com a tecnologia que a Érica mencionou, é onde você vai ter mais tempo do primordial, que é cuidar da sua mente, do seu espírito, ter novas ideias, ter realmente criatividade. Porque sem tempo você não consegue criar. Exatamente. Sem tempo, com a cabeça cheia de... Preso no operacional, você não consegue... Apagando incêndio. Todo dia matando um leão, matando a savada.
savana, né? E aí agora a gente consegue ter essa luz. E poder não só ter só a ideia, mas tirar a ideia do papel, que é o mais importante. Porque tem ideias boas, tem gente que tem ideias revolucionárias, mas trava naquilo que a gente já havia mencionado. Então é hora de inovar e de colocar a mão na massa, né? E aí é exatamente isso que a gente faz. A gente traz luz, né? Na verdade, a gente realiza, de repente, um sonho, um desejo, porque a gente torna isso possível. A pessoa tem uma parte, nós temos a outra parte. Quando a gente junta aí, a gente fala, vamos aqui, segura tua mão, você vai dar conta, vamos fazer. E a coisa acontece. Pelo menos eu recebi vários elogios, vários agradecimentos das minhas amigas. Caramba, nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. Você tem toda a razão de fazer, sim. Vou me organizar para isso. Legal. E o que nós vamos ter no Pode Inovar? O que você acha, Thaís? Gente, nós vamos ter convidados incríveis, pessoas que realmente têm ideias inovadoras, criativas no ramo do empreendedorismo. Então, se você quer realmente conhecer o que tem de mais novo no mercado, pessoas que tiveram ideias realmente disruptivas, acompanha a gente aqui, porque você realmente vai aprender muito com essas pessoas, viu? Fica com a gente, compartilha esse vídeo. Curte, compartilha, dá like. E que com certeza vocês vão aprender muito com a gente. Né, Érica? Pessoal, calendário. nós já temos aqui uma lista de convidados que vocês vão amar. Né? Todos os nossos convidados possuem uma jornada, possuem uma história, possuem uma trajetória. E nós vamos escolher a dedo para que eles, além, né, de serem bem-sucedidos como pessoa, como ser humano, como empresário, muitos deles são empresários, mas ele também soube explorar o que ele tinha de melhor, que é tornar, né, ele fez o sonho dele acontecer, ele fez a criatividade dele aflorar, e uma palavra que eu gosto muito, ousadia. Isso. Todos eles tiveram a coragem de ousar. Então, assim, isso vai enriquecer muito vocês. E aí, como não podia ser diferente, nós já estamos chegando aqui no nosso finalzinho aqui do nosso primeiro episódio, mas nós esperamos e reforçamos o nosso convite. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus familiares, né? Porque, com certeza, esse conteúdo aqui, essa nossa experiência, essa troca, ela só vai acrescentar e nos fazer melhor. Eu espero que algum infoprodutor esteja assistindo pensando assim, meu Deus, vou ligar para essas meninas agora. É nessa ideia mesmo de estar sempre, de trazer sempre pessoas diferentes e que vocês possam realmente conectar com esse público, conectar com outras pessoas, ver que a sua história, a sua história não é diferente. Tem várias pessoas que compartilham, mas que puderam sair, vou usar aquela expressão que eu já usei, vai sair daquela zona de conforto, de sair da caixinha e realmente pensar de uma forma inovadora, tomar iniciativa. Então, eu gostaria que você tomasse uma iniciativa. Sabe qual é? É nos seguir nas redes sociais. Então, no nosso Instagram, inovarmente.educação, e também no nosso canal do YouTube, Inovarmente. É isso. Nos acompanhe, porque nos próximos episódios nós teremos convidados incríveis, como a Thaís já mencionou, compartilhando histórias maravilhosas de criatividade, inovação e empreendedorismo e tantas outras. É porque tem tantas coisas assim, tem tantas pessoas que nos procuram, não é só empreendedorismo, não é só isso, é tanta coisa que as pessoas querem levar, o conhecimento, curar a dor de alguém, atender a necessidade de alguém. Então, assim, são múltiplos temas. Exato, né? Então a gente inclusive as nossas histórias. As nossas histórias, exatamente. São super Nós teremos também o podcast, que eu tô ansiosa pra estar bem feliz nesse podcast. Também uma hora pra falar só de mim. Não, mas eu tô feliz eu quero saber mais de felicidade. Ah, tá. Não é só sobre... Eu quero falar sobre mim, mas eu quero que vocês conheçam as histórias de cada uma dessas mulheres que compõem aqui a Inovarmente, porque eu tenho certeza que vocês irão se conectar e pensar, gostei delas. Fez sentido. Fez sentido, irei segui-las. Esse casamento fez sentido. Então, nós estamos ansiosos para o próximo episódio, para encontrar vocês. Novamente, nos acompanhem e até breve, né? Mas a gente não pode esquecer que inovação começa na mente. Inovação começa na mente. Inovação começa na mente. Vai virar chiclete esse slogan aí. É verdade. Inovação começa na mente. Não se esqueçam. Obrigada. É isso, pessoal.
estamos juntos nessa jornada, viu? Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.